fica porque Ele está trabalhando na sua vida. Esse processo doloroso que você está passando, isso vai passar. Amém. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Deus está no controle dessa dor. Foi com permissão. Satanás trabalha na nossa vida com permissão de Deus. Olha para a vida de Jó, irmão. Onde você estava, Jó? Quando eu dei limite à água do mar, quando eu coloquei as estrelas, onde você estava, Jó? Quem somos nós, irmãos, para questionar a Deus? Amém. Por que nós estamos sofrendo? Ou por causa daquilo? Ou porque eu não tenho emprego? Porque eu não tenho comida? Pastor, é muito fácil dizer isso, mas é a palavra de Deus, é a vida de Jesus que está dizendo isso. Jesus sofreu. Precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Aleluia. Outra coisa que eu gostaria de dizer nessa noite, versículo 47, versículo 48, um beijo hipócrita. Judas passou cerca de 3 anos com Jesus, irmãos. Durante esse tempo, ouviu seus ensinamentos, no entanto, mal conhecia seu mestre. Irmão, já pensou você passar 3 anos com Jesus? 1 ano com Jesus? 40 anos com Jesus e não conhecer Jesus? É o que eu e você devemos aprender nessa noite. O traidor levou consigo vários guardas do templo com espadas e porrete. Quantos privilégios Judas desprezou, quantas oportunidades Judas desperdiçou. Judas, irmãos, ele era dissimulado, um mentiroso. Ele invadiu uma reunião de oração particular e traiu o Salvador com um beijo. Realmente ele não conhecia Jesus. Provérbios 27:6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe o que nós temos que ser? Autênticos como Jesus. Se amamos Jesus, buscamos Ele acima de todas as coisas. Nós não chamamos Jesus de Senhor, então nós devemos ser servos de Jesus. Você tem conhecido Jesus, irmãos? Essa pergunta é para mim. Será que eu conheço Jesus? Será que eu sei realmente o que Ele fez por mim? Será que eu tenho intimidade com a voz de Deus para saber o que Ele fez por mim? Que eu tenho que saber, que eu tenho que confessar meus pecados, que eu tenho que fazer parte de uma igreja, de uma congregação, não rejeitar a palavra, não rejeitar o amor, não rejeitar a comunhão, não rejeitar a salvação. Será que eu conheço a Deus? Nós temos que vigiar, irmãos, para ver se o nosso comportamento não é igual ao de Judas. Dizemos da boca para fora que eu amo Jesus, mas na verdade, irmãos, quando o calo apertar, nós não amamos. Nós pulamos fora. Que nós venhamos vigiar as nossas vidas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja de Laodiceia, Jesus estava para o lado de fora. Eles pensavam que tinha Jesus, mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Que Jesus seja o principal das nossas vidas. Que nós venhamos ter um verdadeiro amor pela palavra de Deus. Que nós venhamos voltar a ser a igreja que tem
versículo 49 ao 53, uma espada inútil. Os discípulos negaram as palavras de Jesus sobre a espada. Lucas capítulo 22, do versículo 35 ao 38. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então ele disse: agora, porém, quem tem bolsas, tome, como também alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. No versículo 49, o que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, vendemos a espada? Sem esperar pela resposta, Pedro se adiantou e atacou um homem chamado Malco, um servo do sumo sacerdote. Está aqui uma coisa que nós fazemos no nosso mundo. Para tudo, nós usamos uma espada inútil. Nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. O que levou Pedro a fazer isso? Era necessário Pedro fazer isso? Ferir o guarda? Ele agiu de acordo com as suas palavras presunçosas que havia dito no Senado. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha o que Pedro está fazendo, o que nós fazemos hoje. Jesus, eu vou com o Senhor até o fim. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes nós pensamos isso? Mas na prática, irmãos, quando a prensa aperta, irmãos, nós queremos abandonar. E a primeira coisa, a igreja não presta, o pastor não presta, o irmão é chato. E nós esquecemos do que Jesus sofreu por nós. É isso que nós devemos avaliar essa noite. Precisamos agir de acordo com a palavra de Deus, ser manso. Pedro dormiu quando deveria orar, ele falou quando deveria orar, e agora lutava quando devia se entregar como Jesus. Não era para ele sacar a espada, era para se entregar. Perceba a falta de conexão com Pedro, a falta de oração, a falta de intimidade, a falta de saber o que o mestre estava por passar. Quantas vezes, irmãos, eu e você saca essa espada? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra a principado, é contra a potestade. Olha a luta de Jesus quando foi tentado por Satanás, tudo rebatendo Satanás na palavra. Satanás trabalhou na concupiscência, na soberba, no desejo. Se você é Deus, faz isso. Se você é isso, faz aquilo. Vira a pedra virar em pão, se joga daqui, olha tudo que eu posso te dar. Satanás trabalhou com Jesus. O que ele faz, o que Satanás faz conosco hoje? Jesus sabe muito bem o que é isso. Agora minha pergunta é: estamos orando para enfrentar tudo isso? Aquele que pensa está em pé. Quem pensa está em pé. Sabe quem são esses, irmãos? É aquele que diz: eu sou crente, eu sou santo, eu sou homem de Deus. Repara a ilusão de Satanás na nossa vida. Eu sou um homem de oração, eu vou no monte, eu frequento o monte desde a minha conversão, eu faço jejum, eu oro, eu faço aquilo. Perceba a ilusão de Satanás sobre as nossas vidas. Eu
eu sou cheio do Espírito Santo. Esses são os que pensam que está em pé. Aí a Bíblia diz: você que pensa, conte para que não caia. Por quê, irmãos? Porque todos estamos dentro de um processo. Satanás sabe que pode haver um declínio em nossa vida, porque nós não estamos na rocha. Satanás sabe, irmãos, quando nós somos um crente capenga. Pastor Rodrigo, olha, Satanás sabe que trabalha certinho. Ele traz uma ilusão para as nossas vidas. Olha, o pastor Rodrigo consegue enganar a igreja, ele consegue enganar a esposa dele, ele consegue enganar a família. Olha, ele vai no monte, ele vai na igreja, ele ora, ele participa da EBD. Percebam a ilusão. Mas Jesus traz a desilusão. A desilusão é de Deus. É por isso que todos nós estamos na escola de Deus, irmãos. Estamos cheios de projeto, às vezes ilusões, e queremos que Deus nos abençoe. Estamos cheios de pensamento mirabolante, ainda queremos que Deus abençoe. Mas Deus tem uma forma, e se o que nós projetamos, planejamos, não estiver dentro do plano de Deus, não vai dar certo. Parece que nós insistimos tanto, e parece que Deus pega a nossa mão e fala: vem aqui, cabeção. Está vendo? Deu errado. E nós pagamos por isso. E Deus conserta. E com aquilo nós aprendemos. E nós vamos amadurecendo. É a escola de Jesus. É a desilusão. Rodrigo, não é assim. Não é fácil assim. É necessário amor, Rodrigo. É necessário sofrer. É necessário padecer. Era isso que os homens de Deus, Pedro, Tiago e João, não deviam dormir, mas deviam orar, estar junto com Jesus. Quando nós não entendemos que nossa luta não é contra carne nem sangue, sofremos demais, irmãos. Ao ser deitado no deserto, Jesus derrotou Satanás na palavra. Enquanto Jesus se entregava, Pedro declarava a guerra, e para isso ele dependia da força do seu braço. Irmãos, para de lutar com o seu irmão, para de lutar com o seu pastor, para de lutar com o seu vizinho, irmãos. A nossa guerra é muito longe, nós precisamos estar alinhados com Deus, com a boca quietinha, irmãos, com esse veneno mortífero. Se tiver atrapalhando ele dar aí no céu, irmão, chega em casa, passa a faca na língua. Se seu olho direito está atrapalhando ele dar aí no céu, chupa o olho e lança fora. Se a sua mão está atrapalhando você herdar o reino do céu, lança a sua mão fora, mas senta no céu, irmão. Busque a Deus verdadeiramente. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, os dardos inflamados do maligno. Como nós vamos lutar se nós não oramos? Se a nossa armadura está toda desajustada? Tenham experiência com Jesus, Rodrigo. Tenha experiência com Jesus. Para com esse vitimismo. As coisas não dão certo para mim. No meu serviço não dá certo. Eu perdi o emprego. Eu não tenho dinheiro. Para de se dar onde, coitado. Lute. Se esforce. Há uma guerra dentro de mim. Pedro, Paulo, esse bem, isso nós não conseguimos fazer, e é isso que nós temos que nos esforçar. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. E para encerrar, irmãos, um galo que canta. Versículo 54 ao 62. Antes de condenado e crucificado, Jesus passou por 6 julgamentos. Primeiro ele foi levado para o sumo sacerdote Anás, depois para os judeus no Sinédrio,
Depois ele foi para Pilatos. Pilatos deu aos membros do Sinédrio, que depois pediram para ir para a casa de Caifás. Foi quando Pedro entrou no pátio. E depois, apesar de toda a coragem e zelo, o apóstolo estava absolutamente desesperado. Pedro sofreu tudo. Os irmãos lembram muito bem que a hora já passou. Pedro, ele foi acompanhando Jesus. A partir desse momento, na casa de Caifás, quando Jesus foi preso, disse aos guardas: deixe esses um sinal claro para que não o seguisse. Ali, quando Pedro começou a negar Jesus, o galo cantou. Foi um convite ao arrependimento, porque segundo o relato de Lucas, Jesus se voltou para Pedro e o fitou, e esse olhar de amor quebrantou o coração de Pedro. Jesus fitou o olhar do Pedro, e o galo cantou, e Pedro se arrependeu. Versículo 61. Pedro chorou por seus pecados e se arrependeu. Quando Judas nunca experimentou o arrependimento, sentiu apenas remorso. Pedro chorou amargamente, era o começo de um novo dia. E era por isso, irmãos, que Jesus passava tempo no Getsemane, em hebraico, pressão, gat, pressão, semane, óleo, o azeite. A agonia de Jesus é como espremer o azeite na prensa. Existe um fenômeno chamado hematiprose, em que, sob condição de grande aflição, os pequenos vasos sanguíneos se rompem e produzem uma mistura de suor com sangue. Jesus sofreu chicotada, coroa de espinho. Irmãos, não é uma coroa de espinho, não, essa rosa que fura nossa mão, e para nós não vamos ver na igreja, não. Os cravos de Jesus cravou no crânio de Jesus. Era uma aflição muito terrível. Ele foi crucificado no madeiro. Ele se sentiu abandonado naquela cruz. Marcos capítulo 15, versículo 34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparas? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4 e 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvida por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo, irmãos? Que Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento, e também foi aperfeiçoado através do sofrimento. Você acha que você está sofrendo, irmãos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Batemos o nosso dedo. Irmãos, imagina, falando aqui um pouquinho para encerrar,
por que a dor é necessária. Imagina eu metendo o dedinho no púlpito, e se eu não sentisse dor? Imagina até a minha casa, irmãos, vou entrando no carro, chuto com o meu dedinho e não sinto dor. Por que é necessário a dor? Por causa do remédio, para mim não bater mais. Esse é necessário o sofrimento. A dor nos mostra que precisamos de remédio. Vocês sabiam que o psicopata não sente dor? Vocês sabiam que você pode espremer ele, fazer ele entregar alguma coisa, ele não sente dor? Um psicopata. A dor, irmãos, ela sempre nos aproxima de Jesus. Irmãos, eu nunca quis saber de Jesus. Só foi meu pai ter Alzheimer e meu irmão falecer, infartar e morrer, que eu fui correndo para Jesus. Ele me resgatou de uma salva de pecado, me deu um cântico novo, colocou meus pés sobre a rocha. Percebam, irmãos, que a dor é necessária. Você está sofrendo, meu irmão? Eu tenho uma coisa para te dizer: se apega com Deus, meu irmão. Não larga Ele não. Está sofrendo, irmão? Não está dormindo? Está doendo? Você perdeu um ente querido? Irmão, fica do lado de Jesus. Chora para Jesus. Clama a Jesus. Busca a Jesus. Está alguém entre vós doente? Chama quem tem azeite, irmão. Chama quem tem o óleo. Você vai ser prensado, você vai ser moído pelo Espírito Santo. E sabe o que a palavra de Deus diz? Para você se sentir feliz por passar por diversas provações. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém.